Fique por dentro da lei. Você, informado sobre seus direitos. A Emenda Constitucional número 95 acrescentou 9 artigos ao ato das disposições constitucionais transitórias, parte final da Constituição Federal. Nesta semana, analisaremos os 4 primeiros artigos e, na próxima, os 5 restantes. Então vamos lá. Os 2 primeiros, os 106 e o 107, dizem que o novo regime dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social trará limites individualizados para cada um dos 20 exercícios financeiros durante os quais irá vigorar. Esses limites são para as despesas primárias dos 3 poderes, bem como do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público. Mas aí você pode perguntar, o que é despesa primária? Bem, podemos dizer que é a despesa do governo com suas políticas públicas, sem contar o pagamento de juros. Para simplificar, podemos dizer que o teto dos gastos de 2017 é o que o governo gastou em 2016 mais os 7,2% referentes à inflação. De 2018 a 2036, a emenda também prevê como limite o valor gasto no ano anterior, corrigido pela variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O professor de Economia da USP, Fernando Monteiro Rujitsky, que participou de debates sobre a PEC do teto de gastos no plenário do Senado, disse que a política de ajuste fiscal só terá o efeito desejado se a economia voltar a crescer. Políticas de ajuste fiscal, se não levarem a crescimento econômico, podem gerar um ciclo vicioso, em que o corte de gastos desacelera a atividade econômica, a desaceleração da atividade econômica reduz a arrecadação, a redução da arrecadação aumenta o déficit primário e leva a ulteriores cortes de gasto. Os investimentos em educação e saúde, de acordo com o professor da USP, também só crescerão acima da inflação se a economia reagir. Os argumentos do governo de que a PEC pode ser inclusive benéfica para a educação e saúde, que são os pontos mais sensíveis e que são o motivo pelo qual a PEC é uma proposta de emenda constitucional, porque precisou desvincular as vinculações constitucionais de gasto de educação e saúde, inclusive o argumento do governo a esse respeito depende de uma recuperação do crescimento. É importante dizer que não estão incluídos no teto as transferências constitucionais, as despesas para organização e manutenção das polícias civil, militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a assistência financeira aos serviços públicos no DF e as complementações da União aos Estados e ao Distrito Federal referentes ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Além do Fundeb, o FIES e o ProUni não estariam limitados pelo teto. Foi o que assegurou em debate no Senado o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida Júnior. O Fundeb está totalmente fora da PEC 55, um programa importante do governo anterior, que é o FIES. Isso é despesa financeira, isso está totalmente fora da PEC 55. O ProUni, que também é um programa importante, é renúncia tributária, também está fora da PEC 55. O Brasil gasta com educação por ano 370 bilhões. O que está dentro da PEC 55 é mais ou menos 70 bilhões. É 20% do gasto do setor público com educação. Também ficam de fora dos limites os créditos extras para emergências como guerras, comoção interna ou calamidade pública, as despesas com eleições e com o aumento de capital de empresas estatais não dependentes, que são empresas que administram a dívida ativa de estados e municípios e emitem títulos financeiros em troca de recursos para aquele ente federado. E agora vamos ao artigo 108 da Emenda Constitucional 95. Ele prevê que a partir do 10º ano de vigência do novo regime fiscal, ou seja, em 2026, o presidente da República poderá propor um projeto de lei complementar para alterar o método de correção dos limites de gastos públicos. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida Júnior, que debateu o assunto no Senado, acredita que o teto dos gastos poderá durar menos que os 20 anos previstos na Emenda Constitucional 95. Quando falam que a despesa do governo ficará congelada por 20 anos, eu não acredito que isso irá acontecer, porque eu tenho absoluta certeza que no máximo em 10 anos nós conseguiremos o ajuste fiscal e a partir do 10º ano o presidente da República poderá submeter ao Congresso uma nova regra. Será permitida apenas uma mudança desse tipo por mandato presidencial. De 2026 a 2036 serão 3 eleições para presidente, então serão permitidas no máximo 3 alterações na correção dos limites de gastos na última década de vigência do novo regime fiscal.
E no caso de descumprimento do teto, o que acontece? É o que descreve o artigo 109 da Emenda Constitucional 95. O poder ou órgão não poderá criar ou reajustar despesas obrigatórias acima da inflação, não poderá criar cargos, contratar pessoal ou mudar sua estrutura se isso implicar aumento de despesa, não poderá conceder aumento aos seus servidores, nem criar ou aumentar o valor de auxílios, bônus, abonos ou benefícios de qualquer natureza. Se o Poder Executivo não cumprir o teto de gastos do ano, além dessas proibições, ficam vedadas também a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, a concessão ou ampliação de incentivos tributários e a remissão ou renegociação de dívidas que impliquem ampliação de despesas com subsídios e subvenções. Hoje no Fique por Dentro da Lei falamos sobre os 4 primeiros artigos da Emenda Constitucional número 95 de 2016, que teve origem na PEC do Teto de Gastos. Na semana que vem falaremos sobre os outros 5 artigos da emenda para você ficar por dentro do que diz essa nova legislação que deve provocar profundo impacto na vida do brasileiro pelos próximos 20 anos. Até lá!